Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos dar continuidade aqui à nossa programação, né, gente? Trazendo aqui debates, conversas, né, discussões que precisam ser feitas aí por aqueles que querem aí pensar algum tipo, né, de mudança, de transformação radical na nossa sociedade. E eu estou aqui novamente com o Ivo Tonetti, né? Ele que esteve no começo do ano fazendo aqui o nosso curso de formação marxista e agora ele vai apresentar aqui um livro de extrema importância debatendo a esquerda e a importância aí da centralidade do trabalho. Então, Ivo, fazendo aquela apresentação inicial sempre para quem é ouvinte de primeira viagem aí do canal, fala um pouquinho aí quem é você. Ivo, liga o microfone, por favor. Eu era, porque hoje estou aposentado, professor de filosofia da Universidade Federal de Alagoas, formado com graduação em letras pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em filosofia pela UFMG e doutorado em educação pela Unesp de Marília. Bom, no chat vocês encontrarão meu site, que tem uma série de publicações que podem interessar e complementam certamente as coisas que eu vou dizer hoje. Um grande abraço inicial a todos. Então, Ivo, faz a sua exposição aí sobre o debate do livro. Muito bem. Descaminhos da esquerda, da centralidade do trabalho à centralidade da política. No campo da esquerda, no campo do que podemos considerar de esquerda hoje, mas no sentido muito amplo, não no sentido estritamente revolucionário, mas no sentido muito amplo de todos aqueles que de alguma maneira se põem como anticapitalistas, contra o capitalismo, enfim. Nesse sentido muito amplo, a meu ver, predominam duas posições. A primeira é aquela que também se divide, digamos, ela mesma em duas posições. A primeira, dentro desta, é aquela que abriu mão simplesmente de uma superação radical do capital. É aquela que propõe reformas gradativas, diminuição gradativa da desigualdade social, ou, enfim, uma humanização desse sistema social. O argumento fundamental dela é que esse sistema social, inclusive a partir de todas as tentativas que foram feitas desde a metade do século XIX até mais ou menos metade do século XX, todas elas fracassaram. Nenhuma delas conseguiu superar esse sistema social. Ou seja, parece até que empiricamente está demonstrada a impossibilidade de superação desse sistema social. Poderia ser uma ideia bonita, desejável, muito interessante, mas efetivamente inviável. Então, diante disto, a proposta mais ampla, né, dentro desse campo da esquerda, é de diminuir a desigualdade social, não acabar com a desigualdade social, mas diminuir a desigualdade social. Ou seja, construir uma sociedade gradativamente mais democrática, mais cidadã, onde houvesse a possibilidade de as pessoas gradativamente terem uma vida melhor. Essa é, a meu juízo, dentro deste campo da esquerda, a proposta mais disseminada hoje na esquerda. Mas ainda dentro dessa esquerda reformista, há aqueles que entendem que, bem, de reforma em reforma, se poderia chegar a um outro sistema social que se chamaria socialismo.
O que é tirado de cena nesta segunda versão do reformismo é a revolução. Sem revolução. Simplesmente ampliando cada vez mais a distribuição da riqueza, diminuindo, portanto, a desigualdade social, se chegaria gradativamente a um sistema social socialista, portanto, superando o capitalismo pela via pacífica. Bom, a outra via, que eu chamo de via revolucionária, mas é a via revolucionária estatista, aquela que, através de uma série de tentativas revolucionárias, fez inicialmente um movimento revolucionário, mas acabou desandando e se tornando, de novo, um Estado forte. Em vez de desaparecer o Estado, se tornou um Estado cada vez mais forte, e um sistema social onde a desigualdade social continua existindo. Mas a proposta desta versão da esquerda revolucionária, me desculpe muito, porque eu estou com uma gripe danada. Já avisei o Guilherme que estou fazendo a pulso esta live, porque acho que ele merece pelo trabalho que ele faz, mas vai ser entrecortada por tosses e pigarros. Me desculpe. Bom, então, essa segunda via, que eu digo via revolucionária, ela propõe tomar o Estado, não destruir o Estado burguês, mas tomar o Estado e, através dele, construir uma outra forma de sociabilidade, portanto, através do Estado, implementar um caminho para chegar ao socialismo. E mesmo quando nesta proposta se propõe a destruir o Estado burguês, ainda se propõe construir um outro tipo de Estado, que se chama, como na maioria das tentativas revolucionárias, passou a se chamar Estado operário, o Estado sob controle dos trabalhadores, enfim, um outro tipo de Estado, que então seria o direcionamento, aquele que dirigiria o processo de transformação social para chegar ao socialismo. Veja, na esquerda, neste sentido muito amplo, eu entendo que predominam essas duas versões com aquelas duas intermediárias no sentido do reformismo. Bom, em resumidas contas, eu penso que ao longo do processo histórico que levou à luta entre capital e trabalho, começando mais ou menos em 1850 e vendo até hoje, neste longo e complexo processo histórico, a esquerda, mesmo aquela que propunha uma transformação radical, uma superação radical desse sistema social, se desencaminhou, perdeu o rumo, perdeu o caminho, e hoje faz parte desta situação que eu particularmente considero extremamente trágica, difícil, em que se encontram todos aqueles que, de alguma maneira, combatem o capitalismo. Bom, para entender este processo, que é extremamente complexo, que, portanto, não se trata de ficar jogando pedras, mas de fazer uma análise o mais racional possível, é preciso começar apresentando, pelo menos nas suas linhas gerais, a proposta inicial, ou seja, o caminho inicial. Qual era o caminho que foi proposto especialmente por Marx, não só ele, Engels e outros grandes marxistas também, mas vou me referir mais especificamente a Marx. Quais eram os parâmetros, os lineamentos fundamentais desta proposta de Marx de superação radical do capitalismo? Parto do pressuposto de que existem classes sociais, existe luta de classes, e que no capitalismo as duas classes fundamentais, não as únicas, mas as fundamentais, são a classe trabalhadora e a classe dos capitalistas. Aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que amealham a riqueza produzida pelos trabalhadores e aqueles que recebem um salário e que, através do salário, têm acesso apenas à riqueza suficiente para a sua subsistência. Bom, isso é um pressuposto.
Ao analisar a realidade ao longo da sua trajetória, na medida em que Marx foi assumindo a perspectiva da classe trabalhadora, ao analisar a realidade, ele chegou à conclusão, ao longo de idas e vindas na sua obra, né, ele chegou à conclusão de que este sistema social está fundado na exploração dos detentores dos meios de produção e de subsistência sobre aqueles que vendem a única mercadoria que eles têm, que é a força de trabalho. E ao longo deste processo se dá a acumulação do capital via a exploração da classe trabalhadora, via o processo em que os capitalistas se apropriam da mais-valia, portanto, de um tempo de trabalho não pago, e que, portanto, permite acumular a sua riqueza. Isto faz com que estas duas classes, a classe dos trabalhadores, assalariados, claro, estou sem entrar na discussão da heterogeneidade dessa própria classe, mas, pela brevidade do tempo, falando em classe trabalhadora. A classe trabalhadora, aquela que vende a sua força de trabalho, só pode, sim, desculpe, ao longo deste processo de compra e venda da força de trabalho, ela é impedida de ter acesso à riqueza que ela mesma produz. Ela só tem acesso através do salário direto ou indireto. Mas a maior parte desta riqueza, que é amealhada pela mais-valia, vai para as mãos da burguesia. Ora, há uma questão fundamental que Marx também delineou, que para que o indivíduo que nasce se torne membro pleno do gênero humano, ele tem que ter acesso à riqueza material e espiritual, intelectual, cultural, que é patrimônio da humanidade. Se ele não tiver acesso a isso, ele se empobrece. E, neste caso, a classe trabalhadora que produz a riqueza não tem acesso mínimo a esta riqueza, portanto, não tem acesso em quantidade e qualidade à riqueza que seria necessária para que todos os indivíduos se tornassem membros plenos do gênero humano, se enriquecessem no sentido humano. Bom, isto faz com que haja um antagonismo absolutamente irreconciliável entre a burguesia e o proletariado, entre os capitalistas e a classe trabalhadora. Esta é uma contradição absolutamente irreconciliável para qualquer um que estudou minimamente o Capital e minimamente as obras do Marx e de outros marxistas. Chega a essa conclusão. Quem produz a riqueza só tem acesso a esta riqueza na medida do salário que ele recebe. Mas este salário cobre apenas a reprodução da sua força de trabalho, para ele voltar todo dia a trabalhar. E voltar todo dia a trabalhar e permitir que a riqueza seja carreada para as mãos da burguesia. Então, há dois objetivos nesta sociedade postos pelas duas grandes classes sociais. Para a burguesia, é óbvio que para ela continuar burguesia, enriquecendo cada vez mais, ela tem que continuar a explorar os trabalhadores. E ela tem que organizar toda a sociedade no sentido econômico, político, social, ideológico, a totalidade social, para que este sistema social que a beneficia continue subsistindo. Mas isto implica, pela análise que Marx nos deixou, implica um acrescentamento cada vez maior da desigualdade social. A capacidade de produzir riqueza é cada vez maior, mas o acesso à riqueza, relativamente, evidentemente, dependendo do espaço e do tempo, é cada vez menor para a classe trabalhadora. Então, a desigualdade social, em vez de diminuir, vai aumentando cada vez mais. E nós podemos ver como é que está o mundo de hoje,
que até empiricamente comprova isto. Bom, mas este é o objetivo da burguesia, e ela vai lutar com todas as armas de todo gênero, sejam armas jurídicas, políticas, sociais, ideológicas, militares, vai lutar para manter os seus privilégios. Por outro lado, a classe trabalhadora precisa, para que os indivíduos que a compõem tenham acesso à sua plena humanidade, ela precisa de acabar com este processo de exploração. O objetivo maior da classe operária, que é a análise que eu colho do Marx, o objetivo maior da classe operária não é diminuir gradativamente a desigualdade social, porque isto é impossível dentro da lógica do capital. O objetivo maior da classe operária é erradicar a desigualdade social. A palavra erradicar tem que ser levada no mais profundo sentido. De retirar a raiz, a matriz que produz este sistema social, em seu lugar, colocar outra matriz que possa, então, fundar uma outra forma de sociabilidade em que a riqueza possa ser, então, distribuída de forma a atender às necessidades de todos. Bom, o que Marx está fazendo não é tirando da cachola dele alguma ideia maravilhosa de sociedade futura, de comunismo, coisa assim. Ele está analisando a realidade. E, na base desta realidade, o objetivo da classe trabalhadora é superar o capitalismo radicalmente, extinguir esta forma de sociabilidade. Portanto, a partir daí, toda forma de exploração e dominação de um ser humano pelo outro, e, a partir disto, então, construir uma forma de sociabilidade comunista, onde o comum, onde o interesse comum se ponha harmonicamente com o interesse dos indivíduos e possam, então, todos ter uma vida digna. Bom, o que Marx está fazendo é responder às demandas do proletariado. Para poder lutar por este objetivo, o proletariado precisava de uma teoria que demonstrasse que isto é possível. Não bastava querer, né? Porque até os cristãos primitivos, né? E outros ao longo do processo histórico também tiveram a ideia de construir um mundo igualitário, mais justo, mais comunal, enfim. Mas o que Marx fez foi analisar a realidade em que eles viviam, que é a realidade capitalista, e a partir daí, então, elaborar uma teoria que respondesse às demandas do proletariado. E para isto era preciso uma teoria, o proletariado precisava de uma teoria que demonstrasse que a realidade social é radicalmente histórica e social. Há um montão de coisas que eu vou passar rapidinho aqui, por causa da brevidade do tempo. Mas vou, pelo menos, mapear as questões que me parecem fundamentais. A classe operária precisava de uma teoria que demonstrasse que a teoria burguesa do individualismo egoísta é falsa e demonstrasse que a realidade social, na sua integralidade, é feita pelos seres humanos. Ela não é feita nem por Deus, nem pela natureza. E que, portanto, o indivíduo, quando nasce, não é nem egoísta, nem solidário, nem bom, nem mau. Ele se torna assim, assado, cozido ou ensopado, na medida em que se constrói determinada realidade social. Então, essa era uma demanda fundamental. Se o ser social não fosse radicalmente histórico e social, ou seja, que se não fosse integralmente produto da atividade humana, ele não poderia ser radicalmente transformado. E, portanto, a ideia de superar radicalmente a desigualdade social seria, sim, uma utopia, algo impossível. Desejável, mas impossível. Como é que Marx faz? Sim, há uma série de outras demandas da classe operária.
que eu não posso expor aqui, dada a brevidade do tempo. Mas, de todo modo, como é que Marx responde a essas demandas da classe operária? Para demonstrar que é possível, que é necessário para a classe operária superar esse sistema social. Ele começa, e isto pode ser verificado em várias obras dele, especialmente na ideologia alemã, no Capital, na Guerra Civil na França, nos Grundrisse, uma série de obras em que ele começa dizendo, olha, vamos começar do começo. Onde é o começo? É a constatação de que existem indivíduos, esses indivíduos, para poderem existir, devem transformar a natureza. Portanto, o primeiro ato que funda a sociabilidade humana é o ato do trabalho. É um ato de transformação intencional da natureza, através do qual os seres humanos transformam a natureza adequando-a ao atendimento das suas necessidades. E, ao mesmo tempo, se constroem a si mesmos, vale ao pleonasmo, no sentido subjetivo. As teorias, as ideias, os valores, a afetividade, não é algo com que se nasça, é algo que é construído ao longo deste processo. Então, quero enfatizar esta primeira afirmação, que não é minha, é do Marx. E Marx, especialmente no capítulo 5º do Capital, vai voltar, agora o Marx maduro, vai voltar a colocar com todas as letras, em algumas breves páginas, essa questão. O trabalho, neste sentido mais genérico possível, não escravista, ou feudal, ou capitalista, mas o trabalho tomando os elementos essenciais dele. Marx diz, este trabalho sempre vai existir. É uma necessidade eterna da humanidade enquanto houver humanidade. E esta atividade tem 3 elementos fundamentais. De um lado, a prévia ideação, o estabelecimento prévio de um objetivo a ser atingido. De outro lado, a natureza natural, que para Marx, trabalho é exclusivamente, neste sentido genérico, exclusivamente transformação da natureza natural. Então, a natureza natural está do outro lado, e juntando esses 2 elementos, o elemento da consciência, da prévia ideação, do estabelecimento inicial dos objetivos, buscando, então, conhecer a natureza, buscando transformá-la, inclusive criando ferramentas para intervir sobre a natureza, cada vez mais complexas, e transformar, então, a natureza atingindo o objetivo previamente estabelecido. Todo mundo deve lembrar quem pelo menos leu minimamente Marx, o exemplo que ele dá do pior arquiteto e da melhor abelha. A abelha que constrói constrói lá, bom, as suas casas lá, e o mel, mas sempre faz do mesmo jeito. E o pior arquiteto, por mais que seja ruim, ele faz casas e prédios e constrói coisas sempre de maneira diferente. Então, o trabalho, exatamente por ter esta natureza, tem a capacidade de produzir cada vez coisas novas. Sejam piores ou melhores do que as anteriores, mas são coisas novas. Portanto, o que eu quero acentuar aqui, o trabalho é a categoria fundante do ser social. E alguma forma de trabalho concreto sempre será o fundamento de uma determinada forma de sociabilidade. Aí sim, você pode pegar a comunidade primitiva, tem uma determinada forma de trabalho. A partir dela surgem N outras demandas, N outras dimensões da realidade social, que vão compondo a totalidade social. Mas é a partir desta primeira forma de trabalho. No escravismo, você tem o trabalho escravo, no feudalismo, o trabalho dos servos, e no capitalismo, o trabalho dos trabalhadores assalariados. Portanto, sempre, em cada forma de sociabilidade, uma determinada forma de trabalho
será o fundamento de uma determinada forma de sociabilidade. Para compreender esta totalidade, é preciso sempre ver como é que se articulam todas as dimensões que vão surgindo com a forma fundamental do trabalho. Sabemos também, a partir do Marx, que o trabalho não é a única categoria, é a categoria fundante, a partir da qual se complexifica a realidade social e surgem as outras dimensões da totalidade social, mas não é a única. Com a complexificação da realidade social, surgem problemas que não podem ser resolvidos diretamente no âmbito do trabalho. Assim, por exemplo, a educação. A educação não é a função dela não é transformar a natureza, é incidir sobre a consciência dos indivíduos e modificar a consciência dos indivíduos. Portanto, é uma relação entre os próprios seres humanos, não é a relação dos seres humanos com a natureza. Claro que a educação pode imediatamente contribuir para a transformação da natureza, mas a função essencial de todas as outras categorias, educação, religião, política, direito, ciência, filosofia, arte, todas elas vão surgindo na medida em que surgem novos problemas que têm que ser enfrentados e que não podem ser enfrentados diretamente no trabalho. Então, todos eles vão constituindo na sua interrelação, que é exatamente a categoria da totalidade, vão constituindo a totalidade social. O que eu quero me referir aqui, face ao nosso temário, é a relação entre a dimensão do trabalho e a dimensão estatal política. Não vou entrar na discussão geral da questão da política, mas apenas levando em conta a política sob a forma do Estado existente já no sistema da propriedade privada. É muito claro, né, e Marx e Engels colocam muito claramente isto, que o fundamento da propriedade privada surge com a Revolução Neolítica, e a partir disto, a partir do surgimento da propriedade privada, das classes sociais, da luta de classes, é que se fez necessário o surgimento do Estado, o surgimento de uma instituição que pudesse manter a totalidade social sob aquela forma e com isto, favorecer os interesses das classes dominantes. Então, o Estado não é ele que organiza a sociedade, como pensaram os filósofos e teóricos da política burgueses. O Estado já é uma categoria que vai surgindo a partir de uma determinada forma de trabalho. Então, a relação entre Estado, entre trabalho e política, no sentido do Estado, é uma relação de dependência ontológica da dimensão política estatal em relação à forma do trabalho. Isto pode ser pesquisado ao longo de todas as formas de sociabilidade. Bom, mas Marx e Engels, na ideologia alemã, também fazem referência a uma questão muito, muito importante. Eles dizem, olha, para que a classe operária possa atingir este objetivo de superar a desigualdade social e construir uma sociedade comunista, há uma condição sine qua non, há uma condição absolutamente imprescindível, sem a qual não é possível atingir este objetivo. E a condição é que haja uma produção em quantidade e qualidade de riqueza para que ela possa suprir as necessidades de todos. E eles são muito claros. Se não houver esta condição, qualquer tentativa de superar a desigualdade social fundada na miséria, na pobreza, no baixo desenvolvimento das forças produtivas, fracassará redondamente. Guardem isto, porque isto vai ser importante nos descaminhos da esquerda.
Então, esta é uma condição fundamental. Mas, para chegar lá, é preciso a intervenção da atividade humana. E esta intervenção, fundamentalmente, é um processo revolucionário. O que é que Marx entende por revolução? Veja, desde as lojas críticas, lá ele tinha sinalizado a revolução proletária, diferente das revoluções anteriores. A revolução proletária deverá ser uma revolução política com alma social. Todas as revoluções anteriores, diz ele, foram revoluções sociais com alma política. Elas mudaram a forma da propriedade privada, mudaram a forma da exploração, a forma da desigualdade, mas mantiveram a exploração e a desigualdade social. A revolução proletária, que propõe exatamente superar radicalmente a desigualdade social, tem que ter esses dois momentos essenciais. O momento político, e quando Marx fala em momento político, entendo eu, a melhor expressão que nós encontramos disso está na Guerra Civil na França. Ele diz com todas as letras, a classe operária não pode tomar o Estado e colocá-lo a serviço dos seus interesses. Ponto. A classe operária tem que destruir o Estado burguês. Porque é ele, com toda a sua estrutura político, jurídico, militar, ideológica, é ele que mantém e defende os interesses da burguesia, os interesses das classes dominantes no capitalismo. Então, sem quebrar toda essa estrutura, é impossível avançar. Mas Marx não só diz isto. Lá na Guerra Civil na França, ele também enfatiza a destruição do Estado burguês tem que ser seguida pela reapropriação da força política da qual a classe trabalhadora foi impedida pela forma típica do capitalismo. Então, a classe trabalhadora não deve constituir um novo Estado. Porque para Marx, Estado é sempre uma instituição que se põe aparentemente, mas aparentemente não é falsamente, aparentemente acima e fora da sociedade e manda na totalidade social, defendendo os interesses da classe dominante. Isto impede que a classe trabalhadora, ao fazer a revolução, crie um novo Estado. O que ela tem que fazer é se apropriar como classe do conjunto da força política necessária para combater a burguesia. Isto é verdade, isto é necessário. E isto ainda é luta pelo poder, portanto, está no âmbito da dimensão política na sociedade de classes. A luta contra a burguesia, porque a burguesia não vai abrir mão do dia para a noite dos seus interesses. Então, a classe operária tem que se organizar do ponto de vista do poder político para combater a burguesia. E, ao mesmo tempo, aí diz Marx, abre caminho para entrar em cena a alma social da Revolução Proletária. O que é a alma social da Revolução Proletária? É a forma do trabalho. É uma nova forma de trabalho que Marx chamou de trabalho associado. Ou, em outras palavras também, livre associação dos trabalhadores livres. Ele tem várias denominações ao longo das suas obras. Mas a essência é exatamente essa. Trabalho associado, para Marx, e nós podemos extrair isso das obras dele, é o controle livre, consciente, coletivo e universal dos trabalhadores sobre o processo de produção da riqueza material. Veja, teríamos que esmiuçar cada uma dessas determinações, livre, consciente, coletivo e universal. Só vou acentuar aqui, porque a brevidade do tempo não me permite tratar com mais profundidade. Mas, veja, esta nova forma de trabalho vai mudar radicalmente o processo de produção da riqueza. Isso é a primeira coisa.
Porque se os trabalhadores, de maneira livre e consciente, organizam o processo de produção, é óbvio que eles vão organizar de maneira a favorecer a natureza humana. Então, todo o processo de exploração do capital sobre o trabalho deverá sair de cena, tirando de cena o trabalho assalariado e colocando em cena o trabalho associado. Bom, segunda coisa do trabalho associado. O objetivo da produção, que no capitalismo é a acumulação de capital, deverá ser, nesta nova forma de trabalho, a produção para atender às necessidades humanas, não para acumular capital, não para acumular riqueza em poucas mãos. Esta nova forma de produção da riqueza deverá estar voltada para o atendimento das necessidades humanas. Quais serão as necessidades humanas? Isto, as pessoas mesmas dirão e elaborarão teoricamente. Em terceiro lugar, esta nova forma de trabalho implicará uma distribuição que atenda às necessidades de todos. Lembra que na crítica do Marx diz, olha, os trabalhadores, na medida em que a riqueza jorrar abundantemente, poderão inscrever na sua bandeira, então, de todos, segundo as suas capacidades, para todos, segundo as suas necessidades. Voltando àquela questão que eu coloquei antes. O trabalho associado tem como condição absolutamente imprescindível a capacidade de produzir riqueza em quantidade e qualidade para atender às necessidades de todos. Bom, veja, isto articularia o momento político e o momento social da revolução. Mas uma revolução é absolutamente fundamental para tirar de cena o trabalho assalariado e, em seu lugar, abrir caminho para a entrada em cena do trabalho associado, com todas as suas características, e, portanto, construir consciente e coletivamente uma sociedade comunista. Por que tem que ser universal? Eu só posso indicar que se leia a ideologia alemã, porque lá Marx explica, e Engels explicam detalhadamente porque também tem que ser universal, porque não pode ser local, porque não pode haver socialismo num país só, numa região só. Bom, dito isto, veja, o que Marx fez foi elaborar uma proposta, sim, faltou um detalhe, óbvio, que o sujeito fundamental desta revolução é a classe operária, é aquela a quem interessa uma transformação radical da sociedade. Não é só a classe operária. Há outros segmentos de classe também poderão entrar nesta briga e poderão contribuir para a revolução. Mas a direção fundamental deverá ser dada pela classe operária. E não é porque a classe operária seja composta de pessoas boas, maravilhosas, simplesmente por serem operários. É porque o que ela faz é fundante para a sociedade atual. A transformação da natureza pelos trabalhadores operários é fundamental para a existência desta forma de sociabilidade. Então, numa forma de sociedade comunista, essa transformação da natureza também será fundamental. Resumindo, o trabalho é a categoria fundante do ser social. O trabalho associado é a categoria que deve reger o processo de transição do capitalismo ao comunismo. E com todas aquelas características e com toda aquela condição absolutamente imprescindível. E o trabalho associado será o fundamento de uma sociedade comunista. Bom, essa era a proposta resumidamente resumida do Marx, ao analisar a sociedade burguesa.
o que aconteceu no processo histórico? Duas coisas fundamentais. Claro, milhares de coisas importantes aconteceram, mas no sentido da questão colocada aqui, duas questões fundamentais. Já em Vida do Marx, na segunda parte do século XIX, por uma série de circunstâncias históricas que vocês poderão ler em livros de história, ou então neste livro aqui, Descaminhos da Esquerda, neste livro aqui, A Grande Revolução Russa, uma série de circunstâncias históricas permitiu um enriquecimento enorme da burguesia do mundo dos países ocidentais, através, inclusive, não só da Revolução Industrial, que inventou um maquinismo enorme que permitiu um avanço grande dos meios de produção, mas também pela exploração dos países periféricos. Então, isso carregou uma enorme riqueza para os países do mundo da Europa Ocidental. E isto, especialmente na Alemanha, levou a alguns teóricos a elaborar a ideia de uma transição pacífica para o comunismo, para o socialismo. Chamamos de socialismo, vou falar socialismo e comunismo como se fossem sinônimos. Então, especialmente Kautsky e Bernstein, mas também outros intelectuais, que se diziam continuadores do Marx, mas acharam que Marx tinha se enganado ao decretar, segundo eles, que seria necessário fazer uma revolução, portanto, uma intervenção violenta para superar o capitalismo. Que seria possível a classe trabalhadora, que era muito numerosa, que foi admitida a participar do processo democrático, eleitoral, e, portanto, através deste processo, a classe trabalhadora poderia, sempre respeitando as determinações fundamentais deste processo democrático, tomar o Estado e, através do Estado, então, sim, elaborar políticas econômicas, sociais, etc., que, aos poucos, fossem gradativamente levando a humanidade ao socialismo. É o primeiro momento em que se abandona a centralidade ontológica do trabalho e se joga a tarefa fundamental para a centralidade ontológica da política, da dimensão política, atribuindo ao Estado a tarefa de construir uma sociedade socialista. Bom, não dá para fazer aqui, obviamente, a história do reformismo, que é extremamente complexa, variadíssima, mas que se foi evidenciando ao longo de todo esse processo histórico, foi assumindo formas muito diversas e que hoje predomina amplamente em todos os países do mundo, embora de forma diversa. No começo do século XIX, por uma série de circunstâncias históricas, de novo, especialmente por causa da Primeira Guerra Mundial, de novo se repôs a ideia de um caminho revolucionário. Ou seja, da necessidade de destruir o Estado burguês e, portanto, de abrir caminho, então, para a construção de uma sociedade socialista, mas aí fazendo uma revolução. A ideia de revolução foi retomada, e quem leu O Estado e a Revolução, do Lenin, sabe muito bem disto. Lenin faz um resumo das ideias do Marx e do Engels a respeito da questão do Estado, combatendo exatamente Kautsky e Bernstein, que eram reformistas, e retomando a ideia de um caminho revolucionário. E os bolcheviques, liderando a Revolução Russa, fizeram este primeiro movimento. Bom, a Revolução Russa é um mundo, é um processo extremamente complexo. E foi o que eles fizeram. Eu quero deixar muito claro que qualquer crítica que eu faça a eles não tem nada a ver com menosprezo, com deixar de subvalorização do que eles fizeram.
o que os revolucionários russos fizeram foi escrever algumas das mais brilhantes páginas da história humana, inegavelmente. Mas o problema é que, ao derrubar o governo burguês, czarista, e depois o governo burguês do Kerensky, eles se viram a braços com uma situação absolutamente complicada. Ainda em guerra com a Alemanha, uma devastação enorme produzida pela guerra. Aí, ao longo deste processo, a guerra civil interna, a invasão das potências estrangeiras. Era uma situação inimaginável. Como é que eles conseguiram segurar a situação, apesar de tudo isto? E com as contradições, obviamente, internas. Mas, em resumidas contas, eles se viram a braços com uma situação que Marx e Engels tinham referido na ideologia alemã. Um baixo desenvolvimento das forças produtivas, enorme atraso na capacidade de produzir riqueza. Isso tem dados que mostram claramente. A invasão das potências estrangeiras, ainda a guerra civil, a tomada da Ucrânia pela Alemanha, enfim, uma série de circunstâncias que delimitavam o campo dentro do qual a atividade deles podia se exercer. E se há uma coisa que eu gostaria de enfatizar, é uma coisa fundamental. Entre o momento subjetivo e o momento objetivo, né, que perfazem sempre a totalidade da ação humana, o momento objetivo é o momento determinante. O que eu quero dizer com isto? É que se no campo posto pela realidade objetiva existirem as condições sobre as quais possa incidir a atividade humana, e então, sim, alargá-las, ampliá-las, melhorá-las, o objetivo pode ser atingido. Mas se não existirem estas condições fundamentais para que a ação humana possa incidir sobre a realidade, vai se configurar uma situação de impossibilidade absoluta de prosseguir. E eu entendo que foi exatamente isso que aconteceu. E aconteceu na Revolução Russa, Chinesa, Cubana, Vietnamita, Norte-Coreana, em todas as tentativas revolucionárias. Então, e não era problema de falta de esforço, de dedicação, de luta, nem de conhecimento teórico. Era um conjunto de circunstâncias que impossibilitavam que se fizesse aquilo que Marx propunha na Guerra Civil na França: destruir o Estado burguês e abrir caminho para a entrada em cena do trabalho associado. Lembre-se sempre do trabalho associado. O trabalho associado deveria ser o polo regente do processo de transformação, de passagem do capitalismo ao comunismo. Mas para que ele pudesse existir, era precisa aquela condição fundamental, e ela de produção em abundância. Isto não existia. Diante destas circunstâncias que são extremamente complexas, veja, alguém poderia dizer, mas então a Revolução Russa não deveria ter ocorrido. Acontece que o campo posto pela realidade objetiva é um campo que não é definido rigidamente. Dentro daquele campo existia a possibilidade, que era uma possibilidade muito concreta, da Revolução Alemã. Ela fez movimentos importantes que parecia que iam levar à eclosão da Revolução na Alemanha. Além disto, também existiam elementos que pareciam indicar muito concretamente que a Revolução também estouraria na França, na Itália, na Hungria, até, de alguma maneira, na Inglaterra, que poderia, portanto, aceso o estopim da Revolução na Rússia, mesmo naquela situação extremamente complicada e adversa, poderia, então,
incendiar o mundo todo e fazer avançar a revolução. Além disto, também a análise que eles tinham, especialmente Lenin, do capitalismo, é que neste momento o capitalismo já era uma forma de sociabilidade agonizante. O capitalismo estava apodrecendo. E que, na medida em que, estourando a revolução na Rússia, puxando a revolução na Alemanha e nos países da Europa Ocidental, poderia dar um empurrão para a ladeira abaixo do capitalismo. O fato é que, naquela época, o capitalismo ainda não estava apodrecendo, não estava agonizante. Ainda poderia jogar os problemas acontecidos no coração do sistema mais desenvolvido, poderia jogar este problema para a periferia e poderia, através da exploração dos países coloniais, inserir estes países no sistema capitalista. Então, havia ainda muito fôlego para o capitalismo. O problema é que, ao longo deste processo, na medida em que os revolucionários russos, voltando especialmente à Revolução Russa, não podiam simplesmente dizer, bom, a gente não consegue ir adiante, toma lá o poder e voltamos à situação anterior. Eles fizeram o que era possível para não perder o poder e levar adiante o que eles achavam que era, pelo menos, a base material de transição do capitalismo ao comunismo, esperando sempre que a detonação da Revolução na Alemanha e nos países da Europa Ocidental. O que é que eles fizeram fundamentalmente? Foi organizar o trabalho, e organizar o trabalho sob uma forma que implicava não a diminuição do tempo de trabalho, mas o aumento do tempo de trabalho. Um aumento, uma intensificação do trabalho, porque era uma necessidade diante da situação concreta. Então, o problema da exploração dos trabalhadores continuou. O que eles fizeram foi tentar, de alguma maneira, enfrentar essa situação, construindo, inclusive, para isto, um aparelho estatal que, segundo eles, seria agora chamado de Estado operário, um Estado a serviço dos trabalhadores. Mas ficou claro que, ao longo deste processo, na verdade, foi se constituindo uma burocracia estatal, uma burocracia que, obviamente, foi criando interesses próprios, e que foi mandando sobre o conjunto da sociedade. Então, uma série de organismos que foram criados ao longo deste processo, tirando de cena os sovietes e tirando de cena as comissões de fábrica. O poder da classe trabalhadora sobre o processo de produção da riqueza foi expropriado da própria classe trabalhadora. Mas foi expropriado não por maldade, é porque naquela situação era, de fato, entendo eu, necessário organizar de maneira meio que militar. Não é à toa que se instaurou a militarização do trabalho. Era preciso obrigar os trabalhadores a trabalhar duramente para poder avançar no enfrentamento daquela situação extremamente difícil e complicada. Qual é o problema? O problema é que, de novo, o trabalho associado, que deveria ser o polo regente do processo de transição do capitalismo ao comunismo, não pôde se fazer presente. E para enfrentar esta situação, foi criada uma nova instituição chamada Estado Operário. De novo, por vias transversas, a categoria do trabalho, no caso, como trabalho associado, foi tirada de cena e, em seu lugar, atribuído à dimensão política estatal a tarefa de conduzir o processo de transformação que levaria ao comunismo. Bom, aí entra toda a discussão a respeito de Lenin, Trotsky, Stalin, é uma enorme confusão. Mas o problema fundamental é este. Não havia condições
objetivas sobre as quais pudessem agir a vontade humana, organizada politicamente, para então transformar a realidade material, fazendo entrar em cena o trabalho associado. Bom, ao longo disto, obviamente, uma série de deformações do pensamento do Marx. Aí começam, entrelaçando-se com a via reformista, começa toda esta via revolucionária estatista. E isto levou a enormes deformações teóricas e práticas. Eu só posso assinar... Guilherme, quanto tempo? Alô, Guilherme? Pode concluir. Oi, pode concluir seu pensamento à vontade. Fica tranquilo em relação a isso. Mas eu queria saber quanto tempo eu tenho. Para 1 hora. Então, nós estamos aqui com quase 1 hora de entrevista, mas você pode concluir o seu pensamento eu vou arredondar, então. Eu vou arredondar. Veja, em resumidas contas, em vez dos revolucionários, especialmente os marxistas, ler, estudar, analisar as revoluções russa, chinesa, cubana, enfim, especialmente a Revolução Russa, em vez de eles analisarem à luz da proposta marxiana, o que fizeram foi o inverso. Analisaram a proposta marxiana à luz do que estava acontecendo nas revoluções russas, chinesas, enfim. E o que estava acontecendo lá, fundamentalmente, era contrário ao proposto por Marx. Não é à toa que Gramsci disse, num determinado momento, que a Revolução Russa foi uma revolução contra o capital. No sentido de que Marx afirmava que era preciso que a Revolução Russa deveria começar pelos países mais desenvolvidos, que a condição de autodesenvolvimento das forças produtivas era uma necessidade absoluta para poder avançar. O que eles fizeram foi o que os revolucionários de todos os quadrantes fizeram foi estatizar, organizar, planejar a economia do ponto de vista do Estado e nacionalizar a riqueza, nacionalizar as empresas. Isto foi tomado como caminho de construção da base material do socialismo e depois com Stalin é aprofundado e vai ser teoricamente defendido como sendo a possibilidade de criar o socialismo num país só. Veja, todas essas ideias que foram surgindo a partir da realidade se contrapuseram à proposta do Marx. E foram, a meu ver, contribuíram para desnortear profundamente a esquerda. De lá para cá, eu sugiro muito que se leia A Crise do Movimento Comunista, do Fernando Claudin, e também outros, mas, fundamentalmente, há um fato. Se deixou de lado a categoria do trabalho como categoria fundante do ser social, se deixou de lado o trabalho associado como categoria fundante do processo de transição do capitalismo ao comunismo, e, obviamente, se deixou de lado o trabalho associado na sua plenitude como fundamento de uma sociedade comunista. E se atribuiu à dimensão política estatal, chamada agora de Estado operário, Estado dos trabalhadores, a tarefa de conduzir o processo de transformação social em direção ao socialismo. Tudo isto exigiu uma reformulação teórica e prática de extremo peso das ideias do Marx. Eu, particularmente, acho que houve enormes equívocos e hoje, sem dúvida nenhuma, uma das tarefas fundamentais é exatamente voltar a Marx, retomando
essas linhas gerais. Não se trata de jeito nenhum de ler Marx como Bíblia. Não, ele não tem a receita, mas ele nos dá os lineamentos fundamentais da sociedade, tanto da sociedade capitalista, de como deste processo revolucionário de transição do capitalismo ao comunismo. Então, o resgate desta perspectiva revolucionária é um elemento fundamental hoje na retomada do processo revolucionário que se oponha a essa tragédia que está sendo construída pelo sistema capitalista. Muito obrigado. É isso aí, então. Vamos aí para algumas perguntas, né, para o Ivo. A segunda parte aqui da nossa live, né? Ivo, se a gente pensar, né, inclusive friamente, de que a esquerda seria tipo o grupo que quer a transformação social e a direita, né, usando termos aí do Bobbio, que não foi marxista, né, mas acho que é uma reflexão que eu fiz, que a direita é aquelas que querem preservar a sociedade da maneira como ela é. Os reformistas, em últimas instâncias, ele pode ser considerado conservador porque ele preserva a sociedade capitalista. Isso não seria uma forma de conservadorismo? As palavras começam a se complicar. O que é conservadorismo? Bom, do mesmo modo que esquerda, você pode ter uma esquerda no sentido amplo do termo, ou uma esquerda mais no sentido mais restrito. Então, conservadorismo é todos aqueles que querem conservar o sistema capitalista de alguma maneira. Mas é claro que há os conservadores mais conservadores. E há os conservadores, digamos, menos conservadores. Então, é uma área em que a gente tem que cuidar, porque, claro, Bobbio era um cara, assim, digamos, extremamente progressista. Mas ele queria pegar o que era melhor do capitalismo e o melhor do socialismo e juntar. Bom, claro que nesse sentido, Bobbio é um conservador, mas daí para você dizer, bom, peraí, e Olavo de Carvalho também era um conservador. Sim, tá, mas entre ele e Bobbio existe a mesma distância daqui para a Lua, né? Então, essas palavras têm que ser cuidado quando a gente usa. Certo. E a história mostra pra gente, né, que essas organizações mais reformistas, né, mais que querem conciliar o capital com o trabalho, né, por que durante o processo, período, elas tendem a caminhar sempre para a direita, né? Como aconteceu com o PT, como que está acontecendo aí com o PSOL. A gente pode até citar aqui os partidos comunistas aí do mundo afora que, né, foram cada vez mais tomando uma posição mais de direita. Eu queria saber aí para você, por que esses grupos sempre caminham, né, à direita? Obviamente, né, não comparando, por exemplo, o PT com o PL, Bolsonaro, longe disso, né, com grupos mais à direita, mas a gente sabe que tem um caminho, que esses grupos vêm caminhando sempre à direita, né? Olha, essa é uma pergunta extremamente complexa, porque exigiria, só em termos de Brasil, examinar a história do Brasil, ver o que aconteceu aqui e por que chegamos nessa situação. Mas, de todo modo, do ponto de vista mais geral, uma coisa fundamental, essa decadência teórica teve que proveio dessa via revolucionária estatista, especialmente do stalinismo, teve um efeito muito perverso. Fez com que
as pessoas que acreditavam piamente nesta via revolucionária, que acreditavam que a União Soviética era socialista, que a Hungria era socialista, que a Polônia era socialista, que a Tchecoslováquia, enfim, que acreditavam nisto, aceitassem a teorização que vinha do Partido Comunista, que era o partido mais respeitado por causa da Revolução Russa, enfim. E isto levou as pessoas, a maioria dos militantes, a perderem de vista o espírito mais crítico do marxismo. Perderem de vista a ideia clara do Marx, que a gente tem que duvidar de tudo, que tem que examinar a realidade como ela é, não aceitar aquilo que os órgãos dirigentes dizem. Mas o processo todo foi tão perverso que era impossível diferir, era impossível divergir. Né? O Comitê Central elaborava uma teoria, espalhava por todos os países, por todos os movimentos comunistas, e virou uma espécie de religião. As pessoas não podiam divergir. Quem divergisse seria herege. E muita gente foi para a fogueira por causa de... Olha que foi para a fogueira mesmo. A velha guarda bolchevique foi para a fogueira, foi fuzilada por causa disto. Então, veja o tamanho da coisa. E isso se disseminou por todos os países, por todos os partidos comunistas de todo o mundo. Aquela ideia de que o partido é o detentor da verdade. E aí todo mundo que quer ser militante tem que aceitar esta verdade, porque os mais iluminados elaboraram, e que qualquer divergência coloca você no marco da heresia. Bom, isso é do ponto de vista teórico. Teve efeitos extremamente perversos, porque não era mais necessário estudar com seriedade as obras dos clássicos do marxismo, muito menos investigar a realidade concreta. Veja, aqui no Brasil, um exemplo concreto que todo mundo que estudou minimamente a história do Brasil sabe, que foi decretado que existia feudalismo aqui no Brasil, que, portanto, a revolução tinha que ser antifeudal, junto com a burguesia, quer dizer, isso só para mostrar a decadência teórica da formação da maioria dos militantes, e militantes sérios. Né? Isso do ponto de vista, digamos, mais ideológico, teórico. Mas acontece que ao longo deste processo, aconteceram também, houve inúmeros acontecimentos concretos de transformações sociais, de transformações na área do trabalho, e isto levou a esta decadência teórica e prática, que até hoje subjugou, subordinou todas as lutas da classe trabalhadora aos interesses da burguesia. Isso é sintomático. Aqui no Brasil, neste momento, é muito claro isso. A classe trabalhadora não está aliás, eu escrevi um texto chamado O Grande Ausente. A classe trabalhadora não está presente como classe. Pode estar, os indivíduos estar presentes, participarem e tal. Mas ela não está presente como um projeto próprio de transformação radical do capitalismo. Então, isto nos levou a esta situação em que, do ponto de vista teórico, houve um enorme rebaixamento, até chegar ao absurdo de se formar um partido chamado Partido do Socialismo e da Liberdade. Veja, o absurdo é do título. Sei que há muitas pessoas extremamente revolucionárias no PSOL e tal, não estou falando de pessoas. Estou falando da ideia. Socialismo, a ideia de socialismo com liberdade veio de que havia socialismo lá na União Soviética, mas não havia liberdade. Então você precisava conjugar duas coisas. Em canto nenhum do mundo você encontra no Marx alguma coisa dessa. Socialismo é por sinonímia liberdade.
A liberdade mais ampla possível do ser humano está no socialismo. Então, dizer socialismo com liberdade significa dizer liberdade com liberdade. É porque não se entendeu nem o que é liberdade, nem o que é socialismo. A tragédia é complicada. Certo. Ô Ivo, relembrando aqui uma live que a gente fez, uma live debate que você debateu aqui com o Breno Altman, eu estava assistindo novamente ela, né? E pegando a fala aí do Breno, né? Quando esse politicismo aí, né, de pensar, né, a esquerda, né, que o Breno expressou bem aí na fala dele, muitas das vezes é separado aí com a teoria, né? Porque, né, a teoria e praxis, né, andam sempre juntas, né? Mas qual é exatamente a questão que você quer colocar aí? Não, a questão aí do politicismo, né, que você sempre bate aí na tecla e tal. Muitas das vezes esse politicismo, né, eu percebo, foge, muitas das vezes está, né, de reflexões teóricas, porque, por exemplo, uma coisa é você falar, refletir teoricamente, né, pensar sobre vários temas, a centralidade do trabalho e tudo mais, outra coisa é a política. Você percebe essa separação, né, na esquerda hoje? Eu não sei se eu diria separação. Eu diria que expressa exatamente isto, a centralidade da dimensão política. Porque, veja, todas as lutas da classe trabalhadora são carreadas para se realizarem dentro dos marcos estabelecidos pelo capital. E, especialmente, participar do jogo democrático. Bom, participar do jogo democrático é do interesse do capital. Que a classe trabalhadora participe, sim, votando, sendo votada e querendo tomar postos no Estado. Claro que para o capital isso interessa. Isto não leva a uma superação radical do capital. Porque isto leva à subordinação da classe operária aos interesses do capital e não à superação. Então, eu acho que não é, na verdade, a dissociação entre a teoria e a prática. É uma teoria equivocada, sustentando uma prática que leva à subordinação da classe operária aos interesses do capital. Este é o miolo do problema. E você pode ver que isso não é só aqui. Olha o que está acontecendo em Paris. E olha o que aconteceu há pouco no Peru. Milhões de pessoas, inclusive, morrendo. Portanto, não é uma brincadeira. Na rua, se manifestando, milhares de pessoas, né? Mas não, em nenhum momento está a bandeira da superação radical do capital está colocada no alto. As lutas travadas são lutas, digamos assim, dentro do sistema democrático, e o sistema democrático implica, inclusive, que a polícia bata firme. Né? E os trabalhadores sabem que isto pode acontecer. Então, o que não é permitido é sinalizar a superação radical do capital. E isto em nenhum momento está acontecendo, pelo menos no que eu conheço, dos vários lugares onde a luta está mais desenvolvida. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma live do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Ivo, né? Gostei bastante aí do nosso papo. E passo a bola aqui novamente para ele fazer as considerações finais. Eu sei que devo ter deixado mais buraco aqui do que existe no queijo suíço. Porque é uma problemática extremamente complexa. E é muito fácil a gente se perder
especialmente quando analisa a Revolução Russa. É muito fácil a gente se perder em fatos, em acontecimentos, na diversidade, na complexidade enorme que é. Mas eu acho que é importante a gente não perder o fio condutor da questão. E volto a repor. Para mim, o fio condutor do processo histórico está lá sinalizado por Marx. Trabalho como fundante, trabalho associado como regente do processo de transição e trabalho associado como fundante de uma sociedade comunista. E acho que espero ter incentivado a quem ouviu a retomar o velho Marx dentro desta perspectiva. Não é simplesmente ler Marx, mas ler Marx pegando este fio condutor da obra dele, chegando então até o mundo atual, reconhecendo a derrota enorme, as derrotas enormes que a esquerda sofreu ao longo deste processo, e buscando, né, com humildade mesmo, reconhecer as nossas derrotas e resgatar a perspectiva revolucionária. Um grande abraço a todos, bom feriado e bom fim de semana. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, Ivo. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Peço aí que está inscrito, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe e comente esta live, outras lives, matérias, programas que nós produzimos. Também, né, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e também no TikTok, Podcast Mesa de Debates. Então acho que é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fui.